Fala pessoal, como vão todos? Mais uma vez aqui com vocês, James Podivosto na área do canal da Arte, Redes e Computadores. E hoje nós vamos para um assunto que tem sido frequente nos mais diversos meios de comunicação, que são as unidades de armazenamento massivo, certo? Que são os nossos HDs. Como vocês podem ver aqui, eu tenho um HD de 2,5 polegadas, um HD de notebook, um HD de 3,5 polegadas, que é para PCs, um SSD do tipo SATA e um SSD de última geração PCI Express NVMe. Desde já gostaria de pedir com que todos curtam, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho e bora pro vídeo. Então pessoal, eu acho que antes de mais nada uma coisa importante de se ressaltar é a diferença, né, de uma tecnologia para outra inicialmente, para que realmente faça sentido, né, as informações as quais estarei passando para vocês. Como todos sabem, a gente tem os tradicionais HDs, né, os hard disks, né, ou discos duros, como é a tradução ao pé da letra do inglês para o português. E os discos rígidos, né, com esse tipo de tecnologia já existem há vários anos, né, como todos nós sabemos, e eles se popularizaram, né, devido à questão do custo, né, em relação à mídia de armazenamento, por exemplo, que são os SSDs, que são o Solid State Disk, né, que seria um disco sólido sem nenhuma parte mecânica. E o porquê que eu disse isso, pessoal? Eu desmontei aqui um disco rígido, como vocês podem ver, e o HD ele tem várias partes mecânicas, né, que é esse motor que gira o disco. A gente tem esse mecanismo que move o braço, né? E aqui na extremidade a gente tem a nossa cabeça de leitura barra gravação de dados. Essa gravação é feita por magnetismo, né? Então o disco não toca a agulha, é feito tudo por magnetismo. Então esses discos, pessoal, como vocês podem ver, usa de várias partes mecânicas para o seu devido funcionamento, certo? E por que da gente está falando sobre esse vídeo? Aqui na empresa a gente tem percebido que, com o passar do tempo, muitas pessoas têm reclamado da performance dos discos rígidos, né? E também a questão de danos, porque, como eu comentei com vocês, não há o toque dessa cabeça de leitura barra gravação. Então o que acontece? Qualquer impacto, por menor que seja, acaba danificando e diminuindo a vida útil do HD. E, consequentemente, a sua performance com certeza vai ser, né, comprometida devido a essa questão de usar de partes mecânicas. Então aqui, como vocês podem ver, eu tenho aqui um HD de 2,5 polegadas, como eu mencionei anteriormente. As rotações por minuto, tá pessoal? Esses discos, que na verdade são discos sobrepostos, não dá para vocês verem, mas são vários discos que estão aqui uns sobre os outros, e são várias, vou ver se, eu não sei se vai conseguir pegar, mas aqui são vários braços, várias cabeças. As informações não são gravadas sequencialmente, tá certo? E então isso já é um agravante na performance. E outra questão que nós temos, por exemplo, nos discos de notebooks, a velocidade é de 5.400 rotações por minuto, certo? Que é a rotação que esse disco gira, tá pessoal? E nos HDs são de 7.200, né, os HDs para PC, 7.200, 10.500, 14.000, 12.000. Então já é notável
que há um ganho de performance pela questão das rotações por minuto, tá pessoal? Outro detalhe, que nós temos os HDs com a interface SATA do tipo 3, que é a mais recente que nós temos, e nós temos também os SSDs com a interface SATA. Estou comentando sobre isso, pessoal, porque já é interessante de ressaltar a diferença de ganhos de performance de um HD para um SSD usando a mesma interface SATA, tá? Que é essa interface que vocês estão vendo aqui. Do outro lado é energia, tá ok? Ambos de 2,5 polegadas, mas uma das diferenças que a gente já tem que colocar, como eu comentei aqui nos HDs, nós temos várias partes mecânicas, o que não acontece com os SSDs. Eu não tenho um SSD desmontado, mas eu vou ver se no vídeo eu coloco um PCB, né, que é a placa de circuito, e aqui nós temos várias memórias que estão, né, soldadas nesse PCB. Automaticamente, essas memórias têm um acesso muito mais rápido do que através dos discos, onde as informações não são gravadas, como eu comentei com vocês, sequencialmente. A informação pode estar gravada no primeiro disco, no terceiro disco, no quarto disco, o que é diferente dos SSDs. Então é muito importante ressaltar essas diferenças iniciais, que são a diferença de construção, né? Mesmo ambos usando a mesma tecnologia SATA 3, que eu vou falar mais adiante no vídeo o que isso representa, a taxa de transferência que é possível através dessa interface, porque a gente tinha, né, inicialmente, né, pessoal, a gente tinha os HDs do tipo IDE, mas esses HDs já caíram em desuso há vários anos. Inclusive, depois, a tecnologia SATA veio justamente para substituir os discos do tipo IDE, que eu até nem consegui aqui no escritório, que é aqueles que você tinha aqueles cabos flex, né, que eram muito antigos. E enfim, vamos continuar a falar sobre o assunto, comentar algumas diferenças e o porquê também da gente estar fazendo esse vídeo hoje. Então, pessoal, falando agora um pouco sobre a questão das diferenças, o porquê de um upgrade, o porquê de se adquirir um SSD, eu comentei com vocês, nós tínhamos SATA 1, SATA 2, SATA 3, que foram as evoluções, né, de taxa de transferência. Então, hoje o mais comum são os do tipo SATA 3, que alcançam as velocidades de 300 megabits por segundo até 600 megabits por segundo, na grande maioria dos casos, no SATA 3, tá pessoal? E o porquê do SATA 3 foi justamente pela questão dos SSDs, que alcançam taxas de transferência muito mais altas que os HDs. Enquanto esse HD, que é a 5.400 rotações por minuto, alcança ali 74, 80 megabits por segundo, você já tem o HD que gira a 7.200 rotações por minuto, numa grande maioria dos casos atinge de 100 a 150 megabits por segundo, e os SSDs saltam com uma performance muito alta, que pode chegar até a 600 megabits por segundo, dependendo do modelo, dependendo da tua placa-mãe, dependendo do teu conjunto de hardware. Nesses discos, geralmente, o modelo A400, né, da Kingston, enfim, vários outros que são muito parecidos, a taxa média de transferência passa dos 400 megabits por segundo. Então, você pensando lá, eu cheguei a fazer alguns testes, depois eu vou mostrar para vocês. Você sair, por exemplo, de uma taxa de um HD de notebook a 5.400 rotações por minuto e passando para um SSD, até mesmo para o HD, do HD de notebook para o de PC, é o dobro
praticamente de performance. E se eu pegar do HD convencional para um SSD, a diferença pode chegar até quase 10 vezes a performance, dependendo da marca. Nós temos vários modelos e, como eu comentei anteriormente, dependendo do teu conjunto de hardware. Então, se nós pararmos para analisar a diferença, é muito grande. Vamos arredondar aqui de 100 megabits por segundo. Vamos colocar nesse inicial que seja 80 megabits por segundo para 400 megabits por segundo, tá, pessoal? São 5 vezes mais rápidos na questão de leitura / gravação, tá? Então a gente já percebe uma diferença muito grande. Daí nós saltamos para os dispositivos do tipo PCI Express, modelo de SSD também, como vocês podem ver, ó, foi até interessante, porque aqui, ó, os SSDs usam vários chips. E qual que é a diferença? Nós saímos da interface SATA e passamos para a interface PCI Express, que é essa interfacezinha, como vocês podem ver. E por que da melhora de performance? Nesses HDs tradicionais, nós usamos os cabos do tipo SATA. Aqui nós já conectamos diretamente à placa-mãe, certo? Então já tem mais esse ponto positivo de estar conectado diretamente, né, às vias conectadas direto à placa-mãe. E houve também a evolução das gerações. No caso, esse aqui é um PCI Express 3.0 e ele é NVMe. Nesse caso, pessoal, nós já temos taxas extremamente absurdas em relação aos HDs de notebook, por exemplo. Eu vou arredondar novamente para 80. Nesse modelo, que é o modelo SX6000 Lite da XPG, ele pode alcançar até 2000 megabytes por segundo nas suas taxas. Então você tem 2 gigabits, né, de dados, enquanto aqui você tem apenas 80 megabits por segundo, 80 megabytes. Então a diferença de performance chega a ser muito mais do que 10 vezes o que seria uma relação que muitos dizem de um HD para um SSD. Então, se a gente analisar esse aqui a 400 megabytes por segundo, aqui nós temos 2000. Então quer dizer que ele seria 5 vezes mais rápido do que esse, seria 10, 20 vezes mais rápido do que um HD desse e passaria de muito mais em relação a um HD de notebook. Então hoje é essencial o uso de SSDs, pelo menos do tipo SATA, em se tratando do assunto de upgrade ideal, até porque, como eu comentei com vocês, para quem trabalha com notebook, precisa de movimentar, precisa estar trabalhando com o notebook ligado, a possibilidade de danificar um disco, como eu comentei, mecânico, é muito grande. Então, por isso que a gente fala que além da performance, você ganha em segurança na mobilidade do teu equipamento. Então, já dá para ver que as vantagens são assim enormes em relação aos discos mecânicos. Primeiro, as taxas de transferência, que são muito maiores, a questão da mobilidade, a questão da evolução, né, até a questão do consumo de energia, certo? E uma das únicas desvantagens que eu vejo dos HDs, dos SSDs para os HDs, é o custo por giga. Enquanto um SSD do tipo SATA hoje vai estar na casa, 240 GB vai estar na casa dos seus R$300,
240 GB. Um HD de 1 TB você compra praticamente por esse preço. Mas na maioria dos casos, o que a gente recomenda para os nossos clientes? A gente vai pegar ou um HD do tipo SATA 3, um SSD, perdão, ou um PCI. Aqui nós vamos instalar os programas, né, o sistema operacional do cliente, certo? Porque isso aqui a gente vai pensar na performance, na produtividade com softwares. E nessas unidades de armazenamento massivo, armazenar fotos, músicas, documentos. Então a gente costuma dizer que o ideal, o cenário ideal, é você ter o teu SSD juntamente com os HDs do tipo mecânico. Isso acontece nos PCs, inclusive o nosso PC do canal é assim, a gente tem SSD para os programas e o HD para um armazenamento em massa, para a questão dos nossos arquivos que vão estar em nuvem, enfim. Então a única desvantagem que é visível é a questão de preço, tá, pessoal? Porque quanto à questão a produtividade, a questão da funcionalidade, a questão dos softwares, é imprescindível o uso de SSDs. E como eu comentei com vocês, um cenário bacana é a gente fazer o uso de ambos. Um para informações, outro para os programas, ok? Eu tentei ser o mais breve possível, tá, pessoal? Mas essas informações são importantes para a gente poder estar falando. Então, deixo aqui gravado essas informações para que vocês reflitam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho para ter um conteúdo de qualidade, coerente e com o máximo de transparência possível. James Podvosto com vocês mais uma vez. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Aí, pessoal, só para fazer uma breve correção, em alguns momentos do vídeo eu falei megabit por segundo, tá? Isso é uma unidade de transferência na internet. Para dados são megabytes por segundo, tanto que no final eu meio que me corrigi porque acabou que houve uma pequena confusão aqui, mas é só para poder me corrigir e passar para vocês as informações de forma correta. Então são megabytes por segundo, tá ok? Forte abraço, obrigado, tamo junto!